No século XXI, um evento de escala global começou a acontecer como nosso planeta sem nenhum aviso prévio. Monstros começaram a surgir do nada. Porém, mais tarde a ciência conseguiu explicar. Um mundo similar à Terra existia do outro lado do universo. Naquele planeta um certo evento ocorreu, deixando aquele planeta em estilhaços. Os estilhaços daquele planeta começaram a voar em direção à Terra. E com consequência disso, parte daquele planeta começou a se fundir com a Terra. Esse fenômeno foi chamado de adesão. Junto com esses estilhaços, surgiram novas leis não naturais e uma enorme variedade de monstros na Terra. 17% da Terra foi afetada por esses estilhaços, fazendo assim com que essa área fosse chamada de zona de perigo. Esses locais também ficaram conhecidos como dungeons. Corta para uma criatura que mais parece as baratas do Terraformars, finalizando alguns soldados. Aquele monstro parte para cima de um soldadinho que estava se escondendo. Aquele soldado revida e decide metralhar aquele baratão. Infelizmente aquela arma humana não estava fazendo nenhum efeito naquele monstro. O soldadinho já toma um porradão daquele bicho, voando para longe com o impacto do soco. A humanidade não teve nenhum tempo para se preparar contra aqueles monstros. Vemos então uma janela de sistema mostrando os status daquele soldado, todos de categoria D. Não havia mais esperança para a humanidade. O fim era certo. Porém os humanos tiveram sorte. Os desastres não foram a única coisa que veio daquele outro mundo. Aquele soldado consegue segurar o soco daquela criatura. Os limites naturais dos humanos foram completamente destruídos. Vemos então os status daquele soldado aumentar para o rank A. Aquele soldado já lança um golpe naquela baratona, amassando aquele bicho feio no chão. Mesmo que aquele fenômeno tenha afetado todos os humanos da Terra, as habilidades despertadas eram diferentes para cada pessoa. Poucas pessoas decidiram treinar. Corta para um grupo de pessoas, agora conhecidos como aventureiros, se juntando para tentar retomar o controle de uma dungeon. Um exército de criaturas parte em direção a eles. E foi assim que a era das dungeons e dos aventureiros começou. O mundo inteiro ficou inspirado pela força daqueles aventureiros e organizações que focam apenas em treinar aventureiros foram criadas ao redor do mundo. A melhor dessas instalações é uma focada em treinar adolescentes na Coreia, que produziu os melhores aventureiros nos últimos 25 anos e ficou conhecido pelo mundo como Colégio de Soldados. Corta para um caminhão cheio de alunos do Colégio de Soldados. E algumas figurantes apaixonadas. Vemos então um dos alunos, um elfo mestiço, filho de um poderoso aventureiro com uma elfa. Aquele é Diao Choi, um gênio que estará no ranking mais alto nos próximos 5 anos de sua graduação. Uma janela de sistema nos mostra que ele já retornou de Dungeons 14 vezes. Corta para o nosso prota conversando com seus amigos dizendo que não poderá sair com eles pois precisa trabalhar para pagar as contas do hospital. Nosso prota chega em um local abandonado. Lá haviam 3 pessoas esperando por ele, seu chefe, seu cliente para o novo trabalho e o segurança dele. Aquele baixinho calvo já fica irritado quando vê nosso prota, pois ele pediu o melhor funcionário para aquele serviço e não um moleque. Nosso menino decide mostrar suas habilidades para eles em um combate contra aquele segurança. Vemos que aquele segurança antes de se aposentar já retornou de Dungeons 81 vezes e era um aventureiro rank prata. Nosso prota já se prepara e vemos que o nome dele é Yo Jarion, de 17 anos. Um contrabandista de Dungeon que retornou ilegalmente de Dungeons por 371 vezes. O que é o contrabando de Dungeon? Todo dia aventureiros trabalham para explorar as Dungeons. Mas no final delas os itens que eles pegam são catalogados e caso tenha algum item perigoso ele é confiscado. Além disso é cobrada uma taxa de acordo com o valor de cada item. Mas existem aquelas pessoas que falam que imposto é roubo,
eles então seduzem os aventureiros que não querem pagar taxas enormes. E secretamente levam os tesouros embora. Volta para a treta daqueles dois. O careca diz que tá preocupado com o menino pois aquele segurança dele não se aposentou pela idade sim porque ele vivia dando surra em seus companheiros de equipe. Aquele grandão já desce o socão em direção a nosso menino, que desvia sem nenhum esforço. Ele já desce o bicudão na cara daquele brutamonte. O cara já fica tonto. Ele decide apelar e sua aura já muda, vemos que ele é um tanque. Seus status começam a aumentar e sua pele fica mais dura. Vemos que os tanques são muito poderosos, até bomba nas costas os caras tancam. Aquele brutamonte quase acerta nosso prota. Depois de desviar de alguns golpes nosso menino finalmente decide encerrar aquela brincadeira. Ele já arranca um pedaço de cano ali no chão e espera o brutamontes partir para cima dele. Finalmente nosso prota vai dar seu golpe. Nosso menino acerta de leve aquele tanque. Vemos que aquele cara já está a mimir. Corta para a infância do nosso menino, ele começa a ver seu pai treinar. Vemos que seu pai era aquele soldado que lutou com aquele baratão no começo. Ele foi da primeira geração, um dos primeiros aventureiros. Naquela época muitos aventureiros morriam. Pois dungeons que hoje são consideradas fáceis, naquela época os aventureiros não tinham informação suficiente sobre os monstros. E seus materiais também eram de baixa qualidade. Eles arriscavam suas vidas passando por essas experiências. Vemos que o pai do nosso prota era conhecido como Caçador de Dragões. A primeira pessoa que derrotou um dragão. O maluco é brabo. Ele foi o aventureiro top ranking da Ásia. Porém vemos que o pai dele não era tão invencível quanto ele pensava. Seu pai havia sido envenenado durante suas explorações. Infelizmente o corpo do pai do nosso menino já estava no limite depois de décadas trabalhando demais. Vimos que os colegas a que o pai do nosso prota confiou sua vida traíram e tiraram vantagem da vulnerabilidade dele naquele tempo. Durante anos o pai do nosso prota sofreu física e mentalmente ele acabou perdendo sua identidade de herói. Corta para nosso prota dizendo que aquele brutamonte nunca foi um aventureiro, pois só tem dois motivos para um bom aventureiro se retirar. Ou ele quebra seu corpo a ponto de não poder explorar mais ou morre durante uma exploração. O chefe do nosso prota pergunta se ele já ouviu falar sobre a Vespa Imperial. Ele diz que 7 aventureiros nível branco que estão acima do ouro, foram convocados para dar cabo nesse bicho. Eles conseguiram derrotar facilmente, mas um dos 7 roubou a geleia real da Vespa Imperial. Há boatos de que se um humano comer essa geleia ele pode voltar dos mortos. Vemos o chefe do nosso prota abrir um portal para que ele prossiga para a dungeon. Ele pede para nosso menino tomar cuidado para não morrer. Vemos que finalmente nosso prota entrou naquela dungeon. Vemos que aquela dungeon tem a maior parte desconhecida e perigosa. Parece que um dos subordinados conseguiu chegar à área de encontro mas logo perderam contato. Nosso prota já pula naquela selva para prosseguir com sua missão. A primeira coisa que ele vê ao descer naquela floresta é uma pegada gigante. Corta para uma elfa chamada Jin Saeron, que está em seu primeiro ano como guerreira. Ela está enfrentando o maior problema de sua vida. Ela deveria estar fazendo uma prova intermediária para ela, mas encontrou um monstro que nunca deveria estar ali naquele local. O monstro finalmente encontra aquela elfa. O bichão já parte para o ataque, mas ela desvia. Tudo que ela podia esperar ali era um milagre, mas mesmo assim decidiu revidar. Aquele monstro era um titã primata de nível 3 estrelas. Infelizmente os ataques dela não surtem efeito na pele daquele monstro. Ela aguardou o monstro abaixar sua guarda para tentar fazer mais um ataque mais potente. Ela utiliza sua habilidade bombardeio de chamas naquele bichão. Vemos uma explosão enorme. Aquela explosão teria matado qualquer monstro de 3 estrelas.
Mas para isso ela precisaria acertar o alvo. A situação começa a ficar mais feia para aquela elfinha. Até que nosso meninão surge já dando aquela porretada de leve no queixo daquele bichão. Mesmo aquele monstro caindo, parece que o golpe não foi suficiente. Ele puxa uma pistolinha do bolso e parte para cima daquele monstro. De frente para aquele bichão, nosso prota aposta a pistolinha para ele. Um feixe de luz muito claro aparece na frente daquele monstro. Aquela ferramenta gera uma luz atordoante tão poderosa que aquela ferramenta foi estritamente banida. Ele já começa a meter o pé dali, mas aquela elfa tenta segui-lo. Ele já pula em cima dela e manda ela parar de o seguir, mas ela só queria agradecê-lo. Ela tenta contratar o serviço do nosso menino, mas como ela é daquela escola de elite, ele já desconfiado recusa ajudar ela de qualquer forma, pois ela pode estar querendo apenas a recompensa por pegar um contrabandista. Ela puxa um colar e diz que só conseguiria comprar um colar daquele pegando 5 pessoas como ele. E ainda fala que é só o pagamento inicial, caso ele a ajude a passar em seu exame ela pagará o resto. Aquele bichão pula em direção a eles e ambos desviam. Aquela arqueira imbui a arma do nosso prota com um pouco de magia que lhe restava e nosso menino parte para cima do monstro. Ele acerta o queixo daquela criatura mais uma vez. Corta para aquela arqueira quando criança, seu pai era o sucessor de uma empresa muito rica que se casou com uma elfa de outro mundo. Vemos que aquele monstro finalmente foi de base e nosso prota pede o pagamento que ela prometeu logo. Ela pergunta ao nosso prota de que escola ele é, mas ele diz que não frequenta nenhuma, aprendeu tudo que sabe sozinho. Como ela não acredita, ele já esfrega o seu cartão de estudante de uma escola comum na cara daquela elfinha. Nosso prota, que não é bobo nem nada, decide tirar uma selfie com ela, pois caso ela o traia ele terá provas de que ela estava trabalhando com um contrabandista. Ele então pergunta qual o serviço e quanto mais ela irá pagar. Ela pede ajuda, pois sua prova consiste em coletar moedas em um período de 6 horas que foram colocadas em vários locais pelo centro de testes. Após coletar estas moedas, ela deve levar elas em uma caixa para concluir o teste. E a localização dessa caixa é na ruína antiga do Shopping Eugene. Nosso prota já diz que vai dar certinho, pois o mel que ele procura também está lá e por esse motivo monstros mais poderosos devem estar aparecendo por causa do cheiro daquele mel. Ela diz que pagará 950 milhões para o prota após a conclusão do trabalho, pois era tudo o que ela tinha ali. Nosso prota já fica surpreso com o valor e fala que aquele valor está bom, mas poderá aumentar o preço caso aconteça alguma emergência e ele tenha que trabalhar mais. Os dois decidem partir para seu objetivo. Mas quando eles chegam mais à frente, uns xenomorfos aparecem. Nosso menino já parte para cima daqueles aliens. Nos é mostrado que, apesar de nunca ter sido treinado, as habilidades do nosso prota foram adquiridas por arriscar sua vida todos os dias e, além disso, ele via seu pai treinando quando era mais novo. Ele já espeta o primeiro alien no pescoço em um movimento chamado agulha. Depois de mandar o alien de base, vemos que a elfinha também mandou um de arrasta para cima. Mas logo ela estranha, pois essas criaturas geralmente andam em grupos de 5. Eles já começam a desconfiar que, graças à geleia real, todo tipo de monstro deve estar por perto daquele local. Eles aproveitam para descansar e a elfa já joga uma ampola de estamina para nosso prota para que ele recupere sua condição original. Nosso menino, que não é bobo nem nada, já guarda aquela poção no bolso para vender mais tarde, pois ela custa cerca de 1,1 milhão de won. Eles decidem repassar sua estratégia, pois não estão lá caçando, querem apenas coletar e sair daquele local. Nossa elfinha está sentindo uma sensação diferente, pois é a primeira vez que ela trabalha em equipe com alguém assim. Só eu que estou shippando estes dois? Eles finalmente decidem entrar no shopping, mas se deparam com algo aterrorizante. Diversos monstros destroçados estavam naquele local. Nosso prota já avisa para Morena não perder seu foco, tem algo muito perigoso naquele local. Logo eles se deparam com um lábio cortante, aquela criatura que finalizou as outras.
O bichão já lança sua linguada em direção ao nosso prota, que rebate com seu bastão. Mas aquele bicho conseguiu segurar o bastão com sua língua e lançar nosso menino para os ares. Infelizmente nosso meninão tem que largar o bastão. Mas ele aproveita aquela situação e pega um impulso no telhado. E já desce em toda velocidade para sentar o chutão naquele trem feio. Então ele aterrissa com a sola do seu sapato naquele bicho, finalizando enquanto ele soltava um grito. Nosso menino diz que deixaram aquela criatura viva de propósito como um alarme, pois ele tende a gritar para alertar seus aliados quando sua vida está em perigo. Então um figura aparece e começa a conversar com eles, dizendo que ele que deixou aquele bicho vivo como alarme. Nosso prota já olha com uma cara nada boa para aquele cara, que já pula próximo à nossa dupla. Aquele cara já diz que eles são muito jovens para serem contrabandistas e percebe que a menina é do colégio de guerreiros. Ele já diz que nossa dupla vai morrer naquele local, deixando nossa Elfin em choque. Vemos que aquele cara escutou a conversa sobre a geleia real de um grupo e decidiu emboscar aquele cara que levaria a geleia pro shopping. Mas por pouco não conseguiu finalizá-lo e ele correu para aquele shopping. Nosso menino já sentia que aquele cara era muito forte. Ele já manda a elfa ir procurar as moedas e vazar dali enquanto ele segura aquele vilão. Enquanto ele fala com a elfa, aquele cara já partiu para cima do nosso menino, quase o acertando. Ele já manda a elfa correr logo e ela mete o pé dali. Nosso menino já dá uma paulada na mão daquele cara, fazendo sua espada voar longe. Não satisfeito com aquilo, ele já dá uma voadora na cara daquele assassino, fazendo ele voar longe. Mas aquele assassino se levanta dizendo que está surpreso, pois nosso proto fez ele utilizar seu equipamento. Então ele surte com uma armadura e vemos que ele se chama Yang Dojun, um aventureiro de rank ouro. Aquele figura já parte para cima do nosso prota, que defende-se ataque. Mas ele já toma um chute no estômago, parando assim longe daquele cara. Mas o Dojun não para de atacar nosso menino, conseguindo ferir algumas vezes. Vemos que aquela jaqueta que o Dojun estava usando era um item de rank A, que consome o sangue do usuário enquanto aumenta suas habilidades físicas. A situação começa a ficar feia para nosso menino, que já toma uma lambida na barriga. Nosso meninão já fica triste, pois gostava daquela jaqueta e parece que vai levar a luta a sério agora. Nosso prota percebe que o Dojun tá com pressa para acabar aquele combate. Ele decide enrolar aquele combate para deixar o Dojun impaciente. Nosso menino usa a segunda técnica que aprendeu vendo seu pai treinar, a ondulação, que usa a força do inimigo contra ele, acertando o Dojun e mandando ele para longe. O Dojun tá em choque depois daquela porretada. Mas parece que ele decide apelar, ele puxa uma adaga. E do nada atinge seu próprio corpo com ela. Algo começa a acontecer, aquele parece ser um último recurso. Corta para Jin Saron finalmente encontrando a caixa enquanto começa a pensar no perigo que nosso menino está passando. Vemos que aquela jaqueta foi feita de um vampiro vivo. Vemos também aquela criatura dizendo que o Dojun permitiu que aquela criatura pegasse todo o sangue de seu coração em troca de finalizar o nosso prota. Aquela criatura avança para cima do nosso prota. Então corta para nosso prota todo machucado. Quando nosso prota vai finalmente ser finalizado por aquele bichão. De repente algo atinge aquele bicho feio. Foi a nossa menina Jin, nossa heroína. Infelizmente não foi o suficiente para finalizar aquele vampirão. Mas nosso prota já aproveita a oportunidade e ataca aquele bichão. Corta para aquele figura todo arrebentado no chão. Nosso menino tira uma fotinha daquele dele para garantir que ele não tente se vingar deles ou nosso menino vai expor ele. Eles finalmente seguem em busca do objetivo do nosso prota juntos. Parece que encontraram a geleia real. Lá embaixo eles encontram aquele homem que estava carregando a geleia já finalizado.
Eles checam se a geleia está lá e decidem partir com ela logo, pois nosso menino tem a sensação de que se ficar muito tempo ali vai dar ruim. Ao chegar na saída do shopping eles veem que o Dojun desapareceu. Então vemos ele lá na frente todo bobo arrebentado falando que irá se vingar da nossa dupla até que de repente um titã daqueles aparece. Já finalizando o Dojun ali mesmo. Se chegaram até aqui deixem um F Dojun nos comentários. Ele finalmente vai de arrasta pra cima. E nossa duplinha decide sair pelos fundos daquele local. Finalmente o fim da nossa dupla chegou. Nosso menino diz que foi muito bom ter conhecido a Jin. Então eles se despedem e ele pede para que ela fique em segredo sobre o que aconteceu ali hoje. Mas vocês já iam pensando que era o fim da nossa dupla, né? A Jinzinha já pergunta ao nosso prota se eles poderiam se ver de outra hora. Acho que o chip é real, galera. Nosso meninão finalmente volta e entrega a geleia para o seu chefe, que percebe que nosso menino está meio pensativo, mas ele logo diz que não era nada. Nosso menino pergunta ao seu chefe quem o contratante pretendia ressuscitar com aquela geleia. Mas seu chefe diz que além de ressuscitar os mortos, aquela geleia serve como forma de aumentar o limite de talento individual de alguém, mas só funciona em pessoas que não atingiram a fase adulta. Eles finalmente se despedem. Corta para aquela hora que nosso prota e a elfa estavam se despedindo. Ele pergunta se ela está interessada nele ou algo assim. Mas ela manda ele parar de brincadeira e fala que haverá um exame de admissão no inverno para o colégio de guerreiros e convida ele mesmo que as chances sejam baixas. Neste mundo nos é explicado que nenhum aventureiro pode entrar sozinho em uma dungeon, mesmo que ele seja muito habilidoso, existem perigos infinitos em uma dungeon. Por isso um grupo é necessário. É assim que as dungeons são exploradas. Ela explica que no colégio de guerreiros existem duas facções e as pessoas com talentos são chamadas para elas. E mesmo as pessoas que não estão em facções têm seus próprios grupos. Mas nossa elfa nunca foi convidada para nenhuma facção ou grupo. Como um caçador sozinho não pode sobreviver por muito tempo em uma dungeon, ela decide empregar o nosso prota, pois talvez com ele ela consiga sobreviver. Corta para Jin encontrando seu professor após se separar do nosso menino. Ele fala para ela sobre os monstros que foram avistados naquelas áreas, então o colégio solicitou o resgate dos alunos. Ela conta que não teve problema nenhum, mas logo vemos um titã atrás dela. Então seu professor decide encarar aquele bichão. Ele já desce o socão naquele titã, finalizando aquele monstro com apenas um soco. Ele diz que só consegue usar aquela habilidade uma vez por dia e nos vemos o porquê. Corta para ele chegando no acampamento do colégio. Nossa menina é recebida por 3 estudantes, uma delas é a líder de uma das facções que ela mencionou para o nosso prota. Então ela diz que estava preocupada com sua irmã, mas vemos que nossa elfa não acreditou em nada que ela falou. Vemos que desde a infância a irmã da Jin sempre foi talentosa, com habilidade para manusear magia melhor do que muitos sangues puros. Enquanto nossa Jin sempre teve dificuldade com magia. Corta para o nosso prota no hospital, pois seu pai teve uma recaída. Os médicos dizem que aquela condição do pai dele era extremamente rara, pois ninguém mais que havia tido contato com sangue de dragão daquele jeito havia sobrevivido. Com aquela tecnologia atual não dava para curar o pai dele, apenas aliviar sua dor com analgésicos. O médico explica que o leite de um monstro extremamente perigoso é o único antídoto possível para o estágio que o pai dele está agora. Vemos então o tigre alado e seu ranking de perigo. O médico explica que mesmo que o nosso prota tenha muito dinheiro, não existe mais estoque de leite de tigre alado, já que empresas e aventureiros compraram tudo. Nosso menino já fica pistola com o médico. Mas o médico explica que o tanto que eles precisam para parar os sintomas do pai do nosso prota é equivalente a 10 doses que deixariam as pessoas mais fortes. Nosso menino liga para Jin e pergunta se está muito tarde, mas ela fala que está tranquilo. Ele decide aceitar a oferta dela já que não tem mais escolha.
Ele explica para ela que tem uma condição e ela diz que vai ter que verificar. Ela explica que o time de produção da empresa dela desenvolve aquela poção e a quantidade que nosso prota precisa não é muito. A cara de revolta do nosso prota, uns com muito e outros com tão pouco, ou nada nesse caso. Ela pergunta ao nosso prota se ele tem um tempo no domingo para treinar, pois ele tem que se preparar para o exame de entrada. Corta para nosso menino e a Jean chegando em um local. Olha como ela elfa está estilosa. Ela diz ao nosso prota que estão lá para medir o potencial do nosso menino. Ela explica que um aventureiro é classificado em várias categorias: força, agilidade, estamina, inteligência, paciência e magia. E para ser um aventureiro precisa ter rank 100 em no mínimo 5 delas. Para ser aceito no colégio dos guerreiros é necessário ser pelo menos rank B em 3 delas. Corta para nosso prota fazendo o teste, ele terá que enfrentar um robozão. Nosso menino decide dar seu melhor pois já estava curioso sobre seu rank há um tempo. Vemos que nosso prota derrotou aquele robozão facinho. A cientista diz que mesmo que aquele robô estivesse na dificuldade baixa, um aluno daquela idade nunca deveria conseguir derrotá-lo, apenas um profissional. Ela explica que como nosso prota ainda não chegou em seu limite, ela terá que aumentar a dificuldade para medir seus status. Ela decide tirar o modo seguro e aumentar o poder do robô em 100%, mesmo sendo crime tirar o modo seguro para alguém que não é um profissional. O diretor e tio da Jean chega naquele local perguntando se ela cometeria aquele crime por fazer algo sem a autorização dele. A Jean já diz que foi tudo culpa dela. Mas o tio dela vê que o robô foi derrotado facilmente e acaba dizendo que não podem tirar o modo seguro, então ele irá enfrentar nosso prota pessoalmente. O tio da Jean é tão poderoso que o Jarion não sabia quem estava enfrentando, mas seu corpo instintivamente já mudou de postura. Pela primeira vez nosso prota sentiu que estava lutando contra alguém que ele não teria a menor chance de ganhar. A batalha finalmente começa e nosso prota parte para cima do diretor ranker número 7 da Coreia, um aventureiro de classe branco. O tio da Jean não apresenta nenhuma abertura, então nosso menino precisará abrir uma abertura ele mesmo. A estratégia do nosso menino era simples: atacar com toda a sua força e assim que o oponente fosse desviar ele usaria uma abertura criada. Mas o plano não sai como planejado. E vemos o titio segurar o ataque do nosso menino com muita facilidade. Nosso menino já fica em choque com aquilo e o elfão já fala que nosso prota é muito mais fútil do que ele imaginava. E já senta o chutão na barriga do nosso menino fazendo ele voar longe. O tiozão já fala pro nosso prota que ele deixou sua arma cair mesmo que não tenha ficado inconsciente e já devolve a arma do nosso menino. Ele já muda sua aura e fala que se o nosso prota cometer outro erro desse será melhor ele desistir de se tornar um aventureiro. Nosso prota já se prepara para atacar novamente. Então ele usa um ataque à distância para pegar o tiozão desprevenido. Mas ele facilmente desvia e diz que aquela tática era bem comum. Mas nosso meninão diz que aqui é apenas o começo e começa a aumentar seu padrão de ataques. O tiozão já fala que aquilo não é nada mal e começa a se defender de todos aqueles ataques. As meninas que estavam assistindo à luta percebem que eles estão lutando em pé de igualdade, mas falta algo em nosso prota que até mesmo a Jean possui. O tio já chega dando um socão ali, mas nosso menino desvia por pouco. Mas em seguida ele já toma uma saraivada de soco ali mesmo. E tenta devolver o ataque. O tiozão elogia ele por manter o controle de sua arma dessa vez, mas mesmo assim já desce o esporradão no nosso menino, fazendo ele voar longe. O tio da Jean já diz que a derrota do nosso menino era óbvia. Vemos nosso menino a mimir no cantinho. Então a cientista e o tio falam que falta treinamento básico ao nosso prota. O tiozão já manda nosso menino desistir pois alguém fraco como ele poderia ser morto se dependesse apenas de seu talento. Nosso menino levanta e diz que ele está sendo muito duro com ele em suas palavras e pergunta se ele odeia preguiçosos. O tiozão fica surpreso pois ele atacou na intenção de já ter acabado com a luta.
Nosso meninão já se levanta e fala para ele que vai mostrar o resultado de seu esforço. O tio Bruto já pergunta se ele tá querendo que ele elogie a resistência do nosso prota ou algo assim. Mas nosso meninão só diz que não era aquilo e sim que tava muito pistola agora e que espancaria o tiozão agora. Corta para o nosso menino treinando sozinho em sua infância. Já mais velho, graças ao seu talento natural ele aprendeu a não precisar dos básicos dos treinamentos. E graças à experiência do Jarion no campo de batalha ele conseguia fazer tudo o que quisesse. Mas nosso prota nunca se sentiu melhor do que ninguém, apenas decepcionado com os aventureiros que ele encontrava no meio do caminho. O tiozão já fala que vai se certificar de dar uma surra tão bem dada no nosso menino que ele vai pensar 2 vezes antes de tentar ser o brabo. Nosso menino já fica empolgado pela força do tiozão e já prepara sua postura igual aprendeu com seu pai. Ele já avança para cima do tiozão conseguindo acertar um golpe de raspão nele e o ferindo. Ele já dá uma sequência de ataques, mas o tio desvia de todos eles. Vemos o nosso menininho vendo seu pai treinar. Enquanto isso ele continua recebendo os socos do elfo. E quando vai levar um na cara, ele já consegue desviar e revidar. Dessa vez o tiozão não vai conseguir desviar de um ataque do nosso menino, então ele decide encarar de frente. Corta para o elfo dizendo que se ele não tivesse usado sua habilidade imprópria de cajado ele teria ganhado. Infelizmente nosso menino está esgotado e não conseguirá continuar aquela batalha. O Zeke é conhecido por sua personalidade forte entre os maiores ranks. Vemos que ele é o maior Ealir da Coreia. Ele cura os ferimentos do nosso meninão e pergunta para Jin se o nome do nosso prota era Yo Jarion e ela confirma. Ele fica surpreso pois nunca pensou que encontraria o filho do caçador de dragões ali. Corta para nosso menino acordando em uma espécie de enfermaria. A Jin já chega brigando com ele pois ele achou que venceria. Quando falam que ele foi curado pelo maior curandeiro do país, nosso prota já fica em choque pois ele era forte demais mesmo aqui não sendo seu principal atributo. A moça entrega o resultado de seus exames. E a Jin acha todos incríveis. Ela explica que a pessoa é rank sem força, estamina e agilidade ela é uma em 10.000. Se a pessoa tem os 3 status rank B ela é uma em 500.000. Nosso prota tem em estamina, A em agilidade e B em força. Ele não é só balanceado como também é insano. Vemos que antes do Zeke ir embora ele disse que assim que o nosso prota acordasse era para levarem ele ao departamento de produção de equipamento. E manda escolherem uma arma que combine com ele sem ter que se preocupar com os custos. Enquanto eles vão ao departamento a Jin explica que não importa quanto dinheiro ele tem e sim para quem ele irá pedir para criar seu equipamento. E o departamento de produção do grupo Jinseon é um dos melhores do mundo. Eles chegam em uma ferraria subterrânea, também conhecida como Dungeon do Abismo Fervente. Vemos uma criatura enorme aparecendo naquele local. Mas é apenas um monstro maromba de jaleco. Aquele é o líder do time do departamento de produção. Seu nome é Argeus, Martelo do Trovão, um titã sênior. Do nada o Argeus manda nosso prota o caçar pois caso contrário ele não fará arma nenhuma para ele. Nosso meninão já pega seu bastão e diz que nunca recusa ofertas como aquela. Já vemos a Jimmy choque. Corta para o Argeus perguntando ao nosso prota como ele conseguiu uma arma igual àquela. O ataque do nosso menino nem arranhou aquele bichão. Parecia que ele estava atacando uma muralha. Nos é explicado que monstros têm suas categorias divididas em estrelas. Um monstro de uma estrela consegue finalizar um humano, mas um humano comum com uma arma conseguiria derrotá-lo. Um monstro de 2 estrelas pode ser derrotado por pessoal militar armado. Um monstro de 3 estrelas pode ser derrotado por pessoal militar armado com armas pesadas. Um monstro de 4 estrelas poderá ser derrotado com o uso de artilharia de longa distância e bombas. E é apenas 4 estrelas o limite que os militares conseguem lidar.
Qualquer ameaça maior do que 5 estrelas seria necessário um esquadrão de ataque formado pelos melhores aventureiros. Corta para o Argeus. Vemos que ele é um titã ancião e seu rank de perigo é de apenas 7 estrelas. Ele pergunta mais uma vez aonde nosso prota conseguiu aquela arma e nosso prota já pergunta o porquê, se ele o machucou mais do que ele achou que seria. O Argeus já manda ele responder direito pois foi ele quem fez aquela arma. Nosso menino ousado já diz que não tem motivos para responder a pergunta dele. Aquele bichão já parte para cima do nosso menino. E o único pensamento que veio em sua cabeça foi a morte. Ele decide usar a terceira técnica que roubou do seu pai. Ele conseguiu redirecionar a força daquele bichão. A Jean já fica perplexa por ele ter conseguido aparar o ataque de um monstro de 7 estrelas. Mesmo assim aquilo não impediu o monstrão de agarrar nosso prota. A Jean já avisa que se ele machucar o nosso prota ele será considerado um monstro e não um naturalizado. Independente das circunstâncias. O Argeus já fala que sabe o motivo do nosso prota ter aquela arma e diz que ele tem todo o direito de ficar com ela. Ele fala que pagará pelo seu erro ali mesmo. Vemos ele pensando que tem 30 anos desde que se machucou da última vez. Ele pergunta para Jean se ela sabe por que ele trabalha para os humanos. Ela diz que foi por causa do esquadrão de ataque Gaebiu que o caçou há 30 anos. O Argeus diz que aquela é a versão conhecida pelos humanos, mas que na realidade eles nem conseguiram tocar nele. Quem o caçou foi um único humano. Ele conseguiu cortar o braço dele e teve a chance de tirar a sua vida, mas decidiu não fazer aquilo. Ele já fala pro nosso prota que foi o pai dele. Vemos então que os titãs anciãos eram a raça mais forte entre os gigantes, com uma durabilidade e uma vida quase infinita. Suas habilidades em forjar equipamentos era altíssima e a outra única raça com aquela habilidade eram os anões, que decidiram coexistir com os humanos. Os titãs anciões não só se recusaram a coexistir com os humanos como também os enxergavam como seres inferiores. Corta para o Yo Cell chegando naquela dungeon pois se voluntariou para o time de resgate do esquadrão de ataque Gaebiu que essa hora já havia sido esmagado. Naquela época o pai do nosso prota era um aventureiro que não tinha seu nome conhecido. Ele focou em resgatar os outros, resultado em baixa fama. Mas aquele evento foi o começo de tudo. O pai do nosso meninão manda o feiticeiro tirar sua equipe dali, pois apesar de arrebentados ainda estavam vivos e respirando. O Argeus já fala que ele conversa como se ele fosse sair vivo dali. Então a treta Teles começa. É espadada para cá, machadada para lá. O Argeus elogia e diz que ele sabe aproveitar o dom que lhe foi dado, mas diz que sua arma não é capaz de aguentar nem metade da força dele. Ele finalmente decide finalizar o pai do nosso menino. Ele consegue utilizar sua habilidade para desviar o ataque do monstro. A verdadeira arte marcial de um herói. Vemos o pai do nosso prota com seu machado todo arrebentado, mas ainda assim conseguiu derrotar o Argeus. Ele diz que o trabalho que ele faz é a forma dele de honrar o pai do nosso menino. Nosso prota diz que mesmo que aquele cajado fosse bem sólido ele achou que não tinha nenhuma propriedade especial. Por isso os coletores de dívida deixaram para lá. O Argeus disse que de certa forma ele está certo, aquela arma só serve para bater com força nas pessoas. Ele faria o machado para o pai do nosso prota assim que ele coletasse o material que faltava. Mas perdeu a comunicação com o pai dele. Ele então pede a arma incompleta do nosso prota dizendo que irá terminá-la para ele dizendo que fará uma obra-prima para ele e não mais para o seu pai. Eles finalmente decidem sair daquele local após deixarem a arma do nosso prota lá. Vemos que o Argeus dará seu melhor para entregar a melhor arma no menor tempo possível. A Jean chama nosso prota para praticar esgrima na quarta-feira e ele concorda. Ela pergunta se o pai do nosso menino está no hospital para descansar um pouco depois de se aposentar. Ele já desconversa e diz que precisará de um tempo só para pensar e se despede dela.
Ela diz que se a história do Argeus for verdade, o esquadrão de ataque Gaebiuk foi uma farsa por ter roubado os créditos de outro aventureiro. Ela consegue associar estes eventos que ocorreram com um homem conhecido como o falso caçador de dragões, Yoo Seung. Ele era considerado um dos maiores aventureiros da Coreia, até que ficou comprovado que suas conquistas foram resultadas de chantagens e contas falsas. Ela então se toca que o pai do nosso menino era o Yoo Seung e que todas aquelas histórias contadas pelo esquadrão Gaebiuk eram falsas. Vemos que o resultado daquela prova que a Jin fez, finalmente saiu e as 3 melhores notas, os gênios daquele ano fora. O primeiro, Jiao Choi, aquele meio-sangue bonitão do começo da história. A Anish Skersaeron, a irmã da nossa menina Jin, que não ficou nada feliz com os resultados. E o terceiro, um garoto fruto de um relacionamento entre uma humana e um anão. O Tyr Velkason. Vemos que o Tyr era introvertido, pois todos ficavam tensos em sua presença. Seu hobby era andar pela cidade no seu tempo livre, sozinho como sempre. Ele decide entrar em um fliperama, pois lembra que sua mãe lhe disse que ela vivia indo neles quando era mais nova. Mas lá, sem entenderem como mexer naquilo, nosso meninão surge e fala que ele precisa se cadastrar antes. Nosso prota ensina ele a se cadastrar. E logo estranha perguntando se ele era gringo, pois ele falava bem coreano, mas agia como se nunca tivesse entrado em uma lan house antes. Vemos que no baú que nosso prota havia pego aquela geleia real, havia outro item e ele queria saber o que era. Corta pro Tyr perguntando se poderia sentar ao lado do nosso prota. Nosso prota já pergunta se ele vai jogar Heróis do Caos e ele confirma. Então, como eles têm rank parecido, nosso menino chama para fazer duo com ele. Corta para um caminhão de transporte de monstros de tamanho médio entrando em uma zona segura. Vemos então 2 funcionários conversando. Uma é uma ex-aventureira de classe dourada, aposentada após um ferimento no olho. O outro é um ex-aventureiro de classe bronze, perfeitamente bem. Do nada eles escutam um barulho no caminhão e decidem parar para checar. A ex-aventureira rank dourado desce e pede pro parceiro dela reportar ao QG que eles pararam. Vemos um pouco de sangue voando na janela do carro e em seguida quem entra é uma mulher bem estranha. Ela começa a checar a lista dos monstros que estão atrás do caminhão. E já manda aquele segurança acelerar logo o carro se ele não quiser morrer, com um olhar assassino em seus olhos. Corta para nossos amigos terminando aquela partida e partindo para um rango ali mesmo. Nosso prota fica surpreso por terem a mesma idade, pois por ele ser maromba e alto ele achou que ele seria mais velho. Surpreso ele ficaria se a gente contasse que o pai desse menino é um anão. Do nada o chão daquele local começa a tremer todo. Vemos que aquele caminhão bateu em um muro. Vemos aquela mulher esquisita falando com alguém no telefone, que os aventureiros irão se aglomerar ali assim que os alarmes dispararem. Vemos então a população em choque, pois diversos baratões começam a sair daquele caminhão. Ela já aposta que vão ir de base no mínimo umas 50 pessoas. Já vemos um figurante quase indo de vala, quando de repente, como um raio, nosso menino passa por todas aquelas pessoas, pulando em direção àquele baratão descendo a bicuda. Então um baratão com 2 chifres já pula em direção ao nosso menino, já tomando um chutão na fuça também. O problema é que eles são 3 a 4 vezes mais durões do que aquele velho que se dizia ser um tanque. E nosso prota está sem nenhum equipamento ali. Ele já desvia de um ataque. E decide pegar uma placa de trânsito que está lá ali no chão mesmo. Mas aquele monstro ignora e pula em direção aos figurantes. Quando eles vão finalmente ser finalizados, o Tião surge segurando a mão daquele bichão. Ele já afasta aquela baratona para longe. Quando Tião acha que não conseguirá causar dano àquele monstro sem nenhum equipamento, nosso menino usa sua técnica agulha atrás dele, o finalizando ali mesmo. Os meninos já ficam surpresos um com a habilidade do outro.
O Tião fala que vai demorar pelo menos 2 minutos pro resgate começar a chegar ali. Então ele decide usar uma técnica que todos os tanques devem saber, a provocação, uma técnica que atrai a atenção de todos os monstros para si. Ele pede ao nosso prota para se esconder, pois ele não poderia pedir a alguém que acabou de conhecer para arriscar sua vida com ele. Nosso prota já manda ele gritar para atrair os monstros. Eles decidem finalmente partir conforme o planejado. Corta para um baratão finalizando um figurante indo para a próxima. Até que o Tião dá um gritão, atraindo todas aquelas baratas para cima dele. Ele já se defende de um ataque e revida, mandando aquela barata para longe. Enquanto mais 4 baratas de um chifre partem para cima do Tião. Nosso prota vê algumas baratas colocando as pessoas dentro do caminhão. As baratas de 2 chifres já partem para cima do nosso menino. Na condição atual dos nossos meninos, eles podem acabar atrapalhando um ou outro ao invés de se ajudarem. Então o Tião decide atrair os fracos, já que ele é tanque. Enquanto nosso menino lida com os mais fortes, já que é um causador de dano. Nosso menino começa a atacar aquelas baratas e desviar sempre que possível. Ele já se lembra da sua luta com o tio Zeke e começa a usar aquelas técnicas. Ele finalmente usa sua experiência que obteve com a luta do Zeke e ataca aquela barata. Mas a outra barata que estava perto dele o segura pelo pé. E amassa nosso menino no chão. Quando ele vai ser finalizado por aquela baratona, o Tião surge já mandando aquele bichão para longe no soco. Enquanto isso, diversas pessoas filmam aquela cena, surpresos por nossos meninos derrotarem diversas baratas sem nenhum equipamento. Corta para o Tião Maromba dizendo que achava que o esquadrão de resgate fosse chegar mais cedo. Mas eles derrotaram todas as baratas antes disso. Nosso menino já pede ajuda pro Tião e fala que tá meio arrebentado. Ele pergunta ao Tião aonde ele estuda afinal. Eles param aquela conversa e veem que ainda tem uma barata no caminhão que não foi atraída pela provocação do Tião. Nosso menino diz que não acha que aquela barata seja especial e sim o bicho que ainda está dentro do caminhão. Do nada uma mão segura a perna daquele baratão e o puxa para dentro, o devorando. Então vemos que existem casos raros de baratões que nascem com 3 chifres. Vemos que aquele é um rei baratão e seu nível de dificuldade estima-se que seja 5 estrelas. Ele já ataca os nossos meninos que conseguem desviar. Mas no mesmo instante ele já pula para cima do nosso prota, que tenta rebater aquele ataque, mas sua arma não consegue segurar. Infelizmente nosso prota foi atingido. E quando ele vai tomar um chutão, o Tião já corre e agarra aquele bicho, que já resiste ao Tião, e o levanta. A situação começou a ficar crítica para nossos meninos. Então aquela barata com 3 chifres já o taca com força no chão. Quando aquele bichão vai finalizar o Tião, nosso prota grita para que ele não faça aquilo. Então aquela barata faz mais um ataque contra o nosso menino, o atingindo com seu ataque. Do nada aquela barata tem uma sensação esquisita. Corta para o pai do nosso prota. Antes do homem chamado Youceu se perder, não haviam muitas pessoas que sabiam sobre ele. E nesse mundo não havia uma única pessoa que soubesse o que ele deixou para trás. Vemos então nosso menino com uma aparência totalmente diferente de alguns instantes atrás. Corta para 11 anos atrás, o pai do nosso menino pedindo desculpa em uma coletiva de imprensa, por todos os erros que ele cometeu. Mostra que 12 horas antes dos nossos meninos lutarem contra as baratas, a Jean estava pesquisando sobre o pai do nosso prota. Ela entende que iriam tomar o lugar do aventureiro número 1, mas não entendo como eles lidaram com aquela situação. Mas além de não ter tentado se defender, ele reconheceu todas as acusações contra ele. Depois da conferência, mesmo as pessoas que o apoiavam, viraram suas costas, então ele passou de herói para mentiroso do dia para a noite. Corta para nosso menino com aquela aura diferenciada.
Aquela baratona já parte para cima do nosso menino, que já recebe aquele bicho com um belo de um soco na cara. Então ele continua proferindo diversos ataques contra aquele bicho. Aquela criatura tenta o atacar mais uma vez. Mas logo nosso menino desvia. E já desce o chute naquela barata, fazendo ela voar para longe. Ele aproveita que a criatura está enfraquecida e decide usar sua habilidade agulha no queixo dele. Então, quando ele se decide, o seu poder chega ao fim. Toda a energia no corpo do nosso prota se foi e aquele bicho corre em direção a ele. Mas antes disso, um caminhão interrompe seu ataque. Foi nosso menino Tião lançando aquele caminhão. O Tião já tanca um chutão do bicho. E quando aquele bicho vai finalizar ele, nosso prota como um relâmpago já chega ali, dando um socão no queixo daquela baratona. Nossos meninos finalmente conseguiram derrotar aquela barata. Então finalmente o esquadrão de resgate chega ao local. Corta para nosso protinha com seu braço machucado, enquanto seu pai diz que devem tratar mesmo os ferimentos pequenos. Desde cedo nosso prota queria ser igual ao seu pai, mas no fundo ele sabia que seu pai não queria que ele se tornasse um aventureiro. Corta para nosso prota acordando em um hospital. Vemos o tio Zeke dizendo que com as lesões que ele sofreu, ele poderia ter ficado em coma. Mas até o final do mês ele deve ficar completamente curado. Ele explica ao tio Zeke que cresceu sozinho depois de seu pai ter sido internado. O Zeke pergunta se ele conhece o nome do Ganavi. E diz que é o dragão que causou o envenenamento do pai do nosso prota. O dragão ancião mais perigoso do mundo, que continua vivo até hoje. Os dragões são a espécie mais forte, inteligente e esperta do que as outras. Eles não viam os humanos com ódio ou desinteresse, e sim como um alvo para reinar e pilhar. Eles pensavam que os humanos não conseguiriam superar as dungeons e morreriam naturalmente, para depois serem exaltados em troca de proteção. Mas como eles viram que os humanos não sucumbiriam para as dungeons, eles decidiram mostrar seu poder ameaçando os humanos. Foi quando o pai do nosso prota apareceu, mostrando que os dragões eram derrotáveis. Desde então os dragões decidiram mudar sua estratégia, conseguindo mudar até suas aparências. Eles se transformaram para integrar na sociedade humana. O Zeke fala que caso ele derrote o do Ganavi, ele poderá fazer um antídoto para seu pai. Ele irá se certificar de criar uma oportunidade para que nosso proto finalize o do Ganavi. Os dragões estão integrados naquela sociedade e eles são espertos, eles estão escondidos esperando a oportunidade perfeita. Mesmo que aquilo fosse revelado ao mundo, só causaria medo e desconfiança. Corta para uma enfermeira dizendo que por pouco o braço do nosso prota não foi amputado. Graças à participação de um curandeiro de alto ranking, a cirurgia foi um sucesso. Ela diz ainda que o Tião recebeu alta no mesmo dia que chegou lá. Depois de explicar aqui, a enfermeira já pede para tirar uma selfie com o nosso meninão. Ela diz que é melhor ele sair pelos fundos, pois o vídeo deles derrotando as baratas vazou e está todo mundo esperando ele receber a alta para entrevistá-lo. Ele já recebe uma corda que a Jean deixou para ele e já sai pela janela todo quebrado. Ele já se encontra com a Jean ali mesmo e ela fala que assumiu que o celular do nosso menino tinha ficado todo detonado. Então ela decidiu comprar um novo para ele, que fica muito feliz com aquela notícia. Ela já fala para ele que eles têm que ir comprar logo as roupas que ele vai usar como um aventureiro. E já explica que o maior alfaiate do mundo concordou em criar uma roupa para nosso prota. Vemos que o material para armadura pode ser separado em 3 categorias. A primeira é o tecido de roupas normais, e o pior no quesito resistência física. Mas ele é muito bom para ealers e magos da retaguarda. O segundo é o metal. Apesar de sua resistência ser incomparável, ele é pesado. E o meio termo é o couro. Não é tão pesado, mas é resistente o bastante. Ela pergunta como eles derrotaram o baratão de 5 estrelas, e ele fica surpreso em saber que aquele monstro tinha 5 estrelas.
Ele se lembra daquele poder, mas como não sabe explicar para ela como aquilo aconteceu. Corta para o nosso prota dizendo ao Tião que independente do que acontecer depois dali para ele não contar nada sobre nosso prota pois ele não deseja ter sua identidade exposta. Quando eles chegam lá para serem atendidos a secretária diz que o presidente não poderá mais atendê-la. Logo vemos que o motivo foi que a sobrinha do presidente chegou lá sem marcar hora. Ela é a atual presidente do Conselho Estudantil da Escola de Guerreiros. Ela já manda a nossa Jean cortar o papo furado e diz para caso perguntem, ela não dizer que aquela mulher roubou seu horário agendado e sim que ela quis ceder por livre e espontânea vontade. Nosso meninão vê aquela situação e que a presidente do conselho está oprimindo nossa elfa já diz que como ela é a veterana da nossa elfa e que ela tem seus motivos eles não tiveram escolha. Mas além disso ele diz para ela não tentar nenhum truquezinho e sumir logo dali. Quando a Jean vai pedir desculpa para elas a nossa menina já sente como se estivesse sendo cortada. E a presidente já manda ela ficar ali quietinha na dela. Ele diz que estava pensando em se transferir para a escola de guerreiros, mas agora está desapontado de até naquela escola ter pessoas que pensam que estão num pedestal. Ela já faz a mesma coisa que fez com a Jean. E já fala que nosso prota não tem direito de opinar em nada ali. Ela já tenta usar a técnica dela contra ela e pergunta se ele está se saindo bem. Ele já pergunta para ela se está à altura de suas expectativas. O designer de armaduras Ansel Volvo já chega ali e pede desculpas pela sua sobrinha. A Jean fala ao nossa prota que aquela menina era a mais forte de sua escola e nosso prota já se surpreende. Ela explica que os membros do conselho estudantil são reconhecidos como profissionais mesmo que não seja oficialmente. Portanto, eles podem entrar e sair de dungeons sem a supervisão quando quiserem. Nosso menino descobre que a presidente está no 3º ano da escola de guerreiros então supõe que ela é 2 anos mais velha do que eles. Mas a Jean diz que ela está no 2º ano e ele pergunta se ela reprovou. Mas a Jean já explica que não foi isso. E sim que ela roubou o lugar do antigo presidente. Como a escola é baseada em habilidades, a partir do 2º ano a pessoa pode entrar no conselho estudantil. E assim que a Gayon Sumbai entrou no 2º ano ela decidiu desafiar todo o conselho estudantil derrotando cada um deles. Antes mesmo do 1º semestre acabar ela já havia derrotado até mesmo o presidente do conselho. Antes da Sumbai ir embora para não ouvir mais sermão do seu tio. Nessa hora Jean já está agradecendo a Deus que aquela mulher está indo embora. Mas quando ela achou que estava tudo tranquilo, nosso prota a chama e diz que deseja fazer uma aposta com ela. A cara da nossa menina essa hora. Nosso menino já diz para Sumbai que entende que ela é famosa na escola e diz que se ele perder ele desiste de entrar lá. Nessa hora Jean tá como já. A Sumbai já pergunta o que ele vai querer caso ele ganhe. E ele comenta sobre algo chamado Shadow Sparring. Um método antigo de arte marcial, que é basicamente um treino de combate corpo a corpo. Quem tocar o oponente primeiro ou deixar o adversário em maior desvantagem, vence. Nosso menino diz que se ele perder ele faz o que ela quiser, mas se ele vencer, assim que ele for transferido para a escola ele vai querer a posição de presidente do conselho estudantil. Nosso menino simplesmente meteu essa. A Sunday aceita numa boa. Corta para eles em uma sala de teste de durabilidade ali mesmo no ateliê. De um lado a presidente do conselho, Gayon Sumbai e do outro nosso meninão, com não sei quanto de altura e seu braço engessado. Quem vai se sair bem nessa? Façam suas apostas. Corta para alguns instantes atrás, a Jean tentando convencer o nosso menino a desistir daquela ideia. Mas nosso menino já manda a real para ela e diz que mesmo que ele estivesse com o braço normal ele nunca conseguiria ganhar dela. A Jean já fica confusa, mas nosso menino só fala para ela confiar nele pois no fim não será uma troca ruim. A Jean já imagina que ele irá perder de propósito para ela ficar com pena dele. Mais uma vez o estilista pede desculpas pela atitude da sobrinha dele que deveria ser mais receptiva.
Mas a Jin fala para ele ficar tranquilo, que foi tudo culpa da teimosia irracional do nosso prota. Mas aquele estilista já diz que sabe não tem nada de irracional na atitude do nosso prota, pois ele já imagina o que ele está planejando. A Sunbai já diz ao nosso prota que não usará seus braços para vencê-lo. E nosso menino diz que aquilo vai ser a desculpa dela para quando ela perder. Num piscar de olhos ela já parte para cima do nosso menino, que esquiva do chute dela. Ela continua atacando nosso menino e a Jin fica tentando acompanhar a velocidade dela, mas ela é muito rápida. O estilista seu vovo já pergunta para Jin se ela tem certeza que nosso prota está se preparando para entrar na escola de guerreiros. Porque pelos dados que ela enviou para ele, ele já sabia que nosso menino era talentoso, mas aquilo está muito além do que ele esperava. Ele diz a Sunbai já é mais forte que a maioria das pessoas da idade dela. Mas nosso menino sabe disso e quer simplesmente experimentar aquilo. Nosso prota quer simplesmente saber o ponto que ele deve alcançar, a distância que ele deve completar para alcançar aquele nível da Sunbai. A Sunbai diz que depois de entrar na escola, pensou que ninguém seria capaz de desviar dos golpes dela por tanto tempo. Ela está impressionada com nosso menino, mas diz que ele não vai durar muito tempo. Ela já fala para ele que não é só o braço dele que está machucado, pois parece que ele não está nem 50% recuperado, com base em seus movimentos. Ele já pergunta quando foi que ela viu do que ele é capaz. Mas ela já avisa que viu ele lutando contra os baratões, viu o vídeo centenas de vezes nos últimos 4 dias. Diz ainda que é a maior fã do herói desconhecido. Ela já fala para ele que poderiam dizer que foi um empate e deverão continuar numa próxima vez quando ele estiver 100% recuperado. Nosso menino já fala para ela que ela já está entendendo tudo o que está rolando ali. Ele fala ainda que não tem intenção nenhuma de aceitar o empate ali, pois eles estão apostando a posição de presidente do conselho estudantil. O estilista já acha que nosso prota deixou passar o melhor resultado possível que poderia ter ali. Nosso menino já se prepara para continuar. A Sunbai já diz ao nosso menino que aquilo passou de ambição para idiotice. Então, do nada, o estilista e a Sunbai ficam surpresos. Nosso prota avançou em direção a ela, quase acertando um chute. O estilista já diz que estava errado, ele não estava tentando comparar sua força com a da Sunbai. Ele estava simplesmente aprendendo os movimentos dela. Ele aprendeu e copiou os movimentos dela perfeitamente. Aquilo nunca foi uma questão de vencer ou perder. O motivo para ele ter pedido a aposta foi para roubar as habilidades da Sunbai. Ela já desvia de mais um chute dele. Ele já diz para ela que aprendeu o jeito que ela esquiva agora. Nosso meninão já manda um tá me encarando por quê? Quer ver mais coisas de você. Em todos esses anos como contrabandista, nosso menino seguiu apenas uma regra: nunca faça uma aposta que possa perder. Nos é mostrado que nosso prota conseguiu se ser cada vez mais forte sozinho. Mas agora que chegou em seus 17 anos ele se deparou com a verdade. Existia uma parede que impedia seu crescimento. E para ficar mais forte ele precisava quebrar essa parede. Nosso menino já larga sua tipóia e pergunta por que a Sunbai está hesitando. Ele diz que vai entrar para a escola de guerreiros, então é óbvio que eles se verão de novo. Ele sabe que ela não quer perder aquela aposta. A Sunbai já diz pro tio dela que irá aceitar uma proposta dele caso ele não tente parar ela ali naquele momento. A aura da Sunbai já muda. Ela já apela e já pergunta pro nosso prota se ele quer ver ela esquivar. Ela já pula para cima dele e manda ele tentar desviar do seu ataque. Ela já manda o Ronaldinho e finge que vai chutar com a direita, mas chuta com a esquerda. Vemos que quando se trata de movimentação humana, cada ação tem um movimento precursor e subsequente. Dá para prever o próximo movimento da pessoa. E a Sunbai está usando este fato como vantagem. Ela está simplesmente pulando todo o processo da ação e enganando a percepção de quem está observando. Aquela é uma técnica que exige anos de treinamento.
Uma técnica que o pai da Sunbai criou. Nosso menino usa aquela técnica a segunda vez seguida, quase acertando um chute nela. O tio dela da Sunbai ficou surpreso em ver que nosso prota, além de ter usado 2 vezes seguidas, usou de uma forma que a Sunbai ainda não tinha mostrado. O tio dela diz ainda que levou 3 meses para alinhar seus sentidos e aprender como usá-la. Ele segue desferindo diversos chutes em direção a ela. Mas vês que nosso prota estava em uma condição terrível. Ele estava quase sem energia. Mas apesar de tudo aquilo, nosso menino se movia como se estivesse em sua melhor forma. Ele decide fazer mais um movimento de deixa a Sunbai surpresa. Ele desfere vários chutes usando aquela técnica da família dela. Corta para o tio dela correndo para aquele local. Então vemos nosso menino estirado no chão. No entanto, ele e a Sunbai dizem ao mesmo tempo que perderam. Nosso meninão já fica sem entender o porquê. Ela diz que não iria usar os braços e acabou usando para vencer o nosso prota. Mas ele já diz que ela inventou aquilo por conta própria. Ele não esperava que ela fosse manter aquela decisão mesmo e que, independente dela ter usado o braço ou não, ele foi atingido. Para acalmar os ânimos ali, o tio dela já fala para eles dizerem que foi empate e assim que nosso menino estiver recuperado ele irá organizar uma partida oficial depois. A Sunbai já aparece nervosa ali. Ela já diz pro nosso menino que se ele falhar no teste de transferência ou perder para alguém antes de lutar com ela, ela nunca irá perdoá-lo. Ela já chega na nossa menina Jin e pergunta o nome dela. Ela já pergunta se é a Jin quem está patrocinando nosso menino e ela confirma. Ela pede desculpas para Jin e diz que não sabe a quão habilidosa ela é como aventureira. Mas que ela não é completamente inútil. Já que ela tem bons olhos para as pessoas. Corta para nosso menino todo cheio de dor. A Jin já manda ele ficar feliz de não ter precisado voltar ao hospital. Nosso menino diz que ele quebrou as regras primeiro, no momento em que ele tirou a tipóia de seu braço para lutar. Do nada o tio da Sunbai já chega ali com um motoboy carregando um monte de pizza. Parece que vamos ter uma boa reunião, cheia de pizza, croquete e coquinha gelada. E sim, foram 6 caixas de pizza. Nosso prota detonou uma em menos de 2 minutos. Quem vocês acham que venceria um desafio de comida mais rápido, nosso menino ou o Corbucci? O tio da Sunbai já diz que o ateliê dele não utiliza couro e sim um material que supera suas habilidades. Eles utilizam uma fibra vegetal, fibras de monstros de alto nível como principal ingrediente. Usam uma combinação que mais se adequa perfeitamente ao cliente. Ele diz que já tem ideia de que material usar na roupa do nosso prota, mas diz que tem um problema, que é reforçar a resistência e durabilidade do tecido aplicando óleo a ele. Ele diz que o melhor óleo que existe é o da baleia voraz, que vive no fundo do oceano. Mas que devido a um fenômeno raro a taxa de caça da baleia foi reduzida a 0. Ele diz que pode usar materiais alternativos e que a diferença na qualidade não será muita. Mas ainda assim se sente envergonhado de não oferecer o melhor que a Jin solicitou. Nosso menino já diz que se não tem muita diferença na qualidade, ele quer que o tio da Sunbai faça seu equipamento. Ele diz que não manja muito de equipamento, mas prefere que seja feito por alguém forte igual ao tio da Sunbai. Ele diz que usará a cera negra, um material usado para proteger a Vespa Imperial. Nosso prota já saca que pode ser aquele material que ele achou no baú junto com a geleia imperial. Ele então faz um desenho no celular e mostra pro estilista. Então ele confirma e pergunta se nosso menino já viu aquilo pessoalmente. Mas ele achou melhor não dizer que já contrabandeou aquilo. Ele já disse que viu na casa da Jin. Ele ainda tem a ousadia de falar que esses riquinhos têm de tudo mesmo. Corta para o tio Zack chegando no hospital para ver o pai do nosso menino e encontrando o chefe dele lá e vemos que eles já se conheciam. Nos é explicado que há 11 anos atrás uma equipe que era liderada por um homem foi dissolvida. E agora 2 homens que costumavam se chamar de aliados se encontraram novamente.
Vemos que o chefe do nosso menino era o 5º lugar no ranking coreano, um ex-curandeiro. Ele já manda o tio Zack calar a boca e seguir ele. Corta para nosso prota e a Jin chegando naquele local secreto, pois o tio Zack o ligou para irem lá. Assim que ele chega lá, ele se depara com o tio Zack e um cara desconhecido. O tio Zack diz que não estava nos planos dele chamar nosso menino lá, mas o chefe dele disse que preferia morrer a ser carregado por ele. Aquele cara já chega no nosso prota dizendo que gostou dos olhos dele. O tio Zack já manda eles pararem com a conversa sem sentido e chama aquele cara para ir embora. Então a Jin pede para o nosso prota ligar mais tarde. Corta para nosso menino chegando na dungeon que seu chefe estava. Ele diz que seu orgulho e seu corpo estão em frangalhos. Vemos então um cenário todo destruído daquela dungeon. E nosso menino já fica surpreso que tipo de combate causaria aquele dano todo. O chefe dele já diz que queria queimar o tio Zack até ele ficar crocante, mas o jovem que veio com ele era impressionante. Nosso menino decide contar para ele que quer deixar de ser um contrabandista. Mas ele diz que já sabe, mas tem uma condição. E que ele deverá entender perfeitamente o que ele está prestes a ensinar ao nosso menino, dentro de um mês. Ele diz que ensinará magia ao nosso prota. Eles finalmente saem daquele local com o nosso prota ajudando o seu chefe. Vemos o pai do nosso menino conversando com o Jaevan, o chefe do nosso prota. Embora o Jaevan queria que ele continue tentando matar o dragão para encontrar a sua cura. O pai do nosso prota só diz que pelos próximos 3 ou 4 anos não conseguirá reconhecer as pessoas próximas a ele. Então ele pede que quando isso acontecer, ele deverá cuidar do seu filho. E lhe dar uma vida diferente da de aventureiro, que ele possa encontrar a própria felicidade. Corta para o Jaevan acordando e perguntando ao nosso menino que horas são. Ele diz que não conseguiu atender bem o último pedido do pai do nosso prota. Mas o nosso meninão diz que no final de contas foi tudo decisão dele mesmo. Ele já diz ao nosso prota que odeia esse negócio de aventureiro. E que no final aqueles caras derrubaram o pai dele e se esqueceram das conquistas dele. Ele odeia até aqueles que optaram por fazer nada, mesmo sabendo a verdade, e ele quer que todos eles vão de arrasta para cima. O Jaevan diz que os horrores que aconteceram há 20 anos atrás e o pai do nosso menino tentou evitar, irão voltar à tona. Ele entrega um papel com uma conta bancária e uma senha ao nosso menino. E diz que é todo o dinheiro que ele pegou da parte dele até hoje. Ele diz que desde o princípio já havia decidido dar esse dinheiro ao nosso prota. Diz ainda que planejava ensinar as técnicas e os conhecimentos necessários ao nosso menino. Ele se despede do nosso menino e diz para ele ligar quando tiver o resultado da prova, para aí então ele ensinar magia a ele. Corta para aquela mulher esquisita em uma cidade em ruínas. Ela já dá uma provocada em seu companheiro de equipe, que se irrita e diz que acha que não será punido por brigar com uma colega de equipe. A aura dela já muda ali mesmo. Então um figura já chega mandando eles pararem. Ele manda eles resolverem aquilo quando terminarem o serviço. Aquele cara já diz que o plano do caminhão com as baratas foi um sucesso e um deles diz que não foi, pois só morreram 12 pessoas e os holofotes foram roubados deles. Ele explica que aquilo tudo de terem jogado o foco do público aos garotos foi uma estratégia do governo. Do nada mais um membro chega, todo sujo de molho de tomate. Ele já chega carregando uma pessoa amarrada em correntes. Vemos que aquele cara é o Okangil, o aventureiro rank 97. Ele diz a eles que haverá uma festa de aventureiros em um local secreto dentro de uma dungeon e que muitos aventureiros e pessoas ricas irão. Depois dele ter contado tudo a eles, aquele cara de máscara decide finalizar aquele aventureiro. O cara de máscaras diz que naquela noite nenhum aventureiro ou civil sairá vivo daquele local. Eles finalmente decidem partir para o ataque. Corta para um mês depois, vemos que nosso prota tirou o gesso e apesar de seu braço estar meio fraco em 1 ou 2 semanas ele irá voltar ao normal.
Ele já chega ao local em que a Jean estava o esperando. Chegando lá, ele diz que decidiu levar um amigo que o ajudaria a preparar nosso prota pro exame. É nosso amigo Tião, com sua cara sempre amigável. A Jean já pergunta por que nosso prota levou o Tião lá, já que na sua escola ele é conhecido por ser exigente e grosseiro por ignorar até os melhores estudantes. Nosso meninão já pergunta o que o Tião está fazendo e que ele não está lá para brincar. E ele volta todo bobo. Nosso menino já disse que queria praticar com a Jean e o Tião, para melhorar seu desempenho. O Tião já diz que não sabe magia também, assim como o nosso prota. E a Jean diz que mesmo que seja uma arqueira mágica, ela não é muito boa usando magia. O Tião já diz com todo o seu carisma para a Jean que sempre quis aprender magia. Mas por algum motivo ela ficou um pouco assustada. Enquanto ele acha que foi bem natural, a menina tá em choque lá atrás. Já na sala de treinamento, eles percebem algumas pessoas se aproximando. Vemos a prima da nossa menina Jean e seus amigos. Nosso menino já dá a ideia de todos treinarem juntos, já que era o que todos queriam. Ao descobrirem que nosso menino ainda irá fazer a prova para entrar na escola, os amigos da prima da Jean já acham que ele é meio doido das ideias. Um deles já manda nosso prota pegar um táxi e ir para casa. A prima da Jean já diz que eles não estão no nível de gente que frequenta escola normal, então manda o nosso prota dar o fora e procurar algo que combine mais com ele. Do nada aquele Eltão já dá um socão na cara do nosso menino, de graça. Nosso prota já fica ali se queixando de dor. Vemos que é crime um hediondo, um aventureiro mesmo que não seja licenciado, machucar um oponente, principalmente se for um cidadão comum. Mas vemos que a intenção daquele Eltão era apenas assustar nosso prota com um soco no ar e não atingi-lo de verdade. O Eltão jura que tinha calculado a distância correta. Nosso menino, todo ator, já pergunta por que aquele cara o bateu. Ele não tinha mais intenções e estava apenas tentando ser legal. Nosso menino já diz que não tem mais escolha, naquele caso será autodefesa. Dentro daquela sala de treinamento existem várias câmeras e não existem pontos cegos. E a Jean já percebe que ele deixou ser atingido de propósito apesar de não saber as intenções do nosso menino. Aquele cara já pede desculpa e diz que nosso menino está exagerando, pois nem ficou a marca do soco. Mas ele já pergunta para Jean se dá para acreditar naquele cara e diz que não sabe se chama a polícia ou os diretores da escola de guerreiros. Nosso prota diz que só irá desculpá-lo se ele deixar o nosso prota dar um soco no rosto dele também. Ele já aceita e no momento que nosso prota vai dar um soco em direção a ele, aquele Eltão já congela e recua. Os outros ficam sem entender por que ele desviou, porém na perspectiva do Eltão ele já sabia o que aconteceria caso ele não desviasse. A prima da Jean já dá a ideia de duelarem para resolver logo aquilo. Então nosso prota já parte para cima daquele cara. Mas quando ele iria levar um soco no rosto, ele usa aquela técnica da família da Sumbai, já descendo um porradão na cara daquele Eltão. Mas aquele cara já tenta acertar nosso menino, que desvia de todos aqueles ataques. Ele já contra-ataca os golpes daquele cara e se prepara para finalizar aquele combate. Então ele só dá um totozinho naquele maluco. Nosso menino fica frustrado pois achou que a luta seria parecida com a dele com a Sumbai. Aquele maluco já tenta acertar nosso menino por trás. Mas a prima da Jean já usa sua habilidade para contê-lo. Do nada aquelas habilidades do nosso prota começam a reagir. Ele tinha achado que aquele poder só havia se ativado por causa do colar que a Jean deu para ele na floresta. Mas agora ele tá achando que não foi por causa daquilo. Ela já tenta recrutar nosso menino dizendo que pagará o dobro do que a Jean paga para ele, dizendo que ela não tem nada a oferecer além da paciência dela. Nosso menino já diz que mesmo que não conheça a pessoa, tem uma esquisita tentando arruinar a carreira escolar dela. Diz ainda que tem uma pessoa de merda falando merda e dificultando a vida da Jean. E que como ela é a irmã da Jean talvez ela saiba de alguma coisa. A prima da Jean já fica pistola e joga aquele Eltão longe.
Nosso prota já pergunta se ela é irmã da Jean, pois vive chamando-a de irmã, mas a Jean diz que são primas. A Jean já diz que queria manter nosso prota longe da Nisha, ainda mais que agora ela tentará atrapalhar ele. O Altão finalmente acorda e dá de cara com nosso delicado Tião, que avisa ao nosso prota que o cara acordou. A Jean já começa a ensinar sobre magia para eles. E diz que no mínimo para ser um feiticeiro a sua magia deve ser rank C. Mas para os não feiticeiros é possível usar um alto buff. Aquele Altão já diz que vai ajudar eles, pois ele é um especialista em alto buffos. Vemos que nosso prota consegue usar seu primeiro feitiço. Mas não passam nem 10 minutos ele já consegue sentir todos os circuitos de magia em seu corpo. O Altão já fica surpreso e nosso menino já pergunta qual o próximo passo logo. Nosso menino já diz que pelas próximas 58 horas é para ele ensinar tudo o que ele sabe. Corta para todos eles, 4 dias depois. A Jean diz que eles nem dormiram no final de semana e nosso menino diz que eles são jovens, então não precisaram. Nosso menino já agradece a eles e diz que aquele foi o melhor final de semana desde que tinha 5 anos de idade. Corta para nosso menino chegando em seu apartamento e dando de cara com seu chefe. Ele já diz que nosso prota não vai precisar ir para a escola por um mês e manda ele arrumar suas malas. Ele já sente que nosso menino aprendeu a usar magia, mesmo que seja só o básico. Vemos que a arma do nosso prota também está lá e o chefe dele diz que parece a mesma coisa, só mudou a cor. Mas nosso menino diz que ela está mais leve e melhor para segurar. Corta para nosso menino em frente a uma criatura de 4 estrelas. Enquanto isso o chefe dele só fica lá atrás assistindo. Aquele monstro já ataca nosso prota, que desvia e pula para trás daquele bicho. Ele então desfere seu ataque naquele monstro. Mas ele fica surpreso ao saber que sua arma se transformou em uma foice. Não só ele como seu chefe também. O chefe dele diz que não sentiu nenhuma magia, então deve ser alguma habilidade que manifesta uma lâmina utilizando estamina. Vemos que manifestar uma arma não é de graça e a perda de estamina baseado no tempo de permanência da lâmina. O chefe se pergunta se é possível criar uma força daquele tipo sem nem se sentir um pouco cansado. Vemos que aquele bicho já se regenerou todo. Então nosso prota já destrói o braço daquela coisa. Vemos que dessa vez foi criado um martelo. Então o chefe entende e explica que a arma criada é baseada no movimento do ataque. Corta para nosso prota todo machucado. Aquele bichão continua se regenerando. Dessa vez o chefe entra em cena, pois se nosso prota fosse acertado teria sido o fim dele. Nosso menino diz que já tentou acertar todos os pontos daquela criatura, mas nenhuma fez efeito. E o chefe diz que ele deveria ter fugido. Mas ele não acredita. E o chefe diz que fugir teria sido a melhor opção, fugir e atrair ele para um local onde ele não poderia se regenerar. Uma das formas de derrotar aquele ente carnívoro era atrair ele para um local onde ele não possa absorver os nutrientes. O segundo método é utilizando um feitiço de chamas superior, queimando ele por completo. O chefe já diz que eles terminaram ali e pergunta se ele consegue correr umas horas. Eles chegam em uma floresta de rank A e o chefe diz que pelas próximas 2 semanas vai ensinar ele de dia e proteger ele durante a noite. Depois daquilo ele vai continuar o ensinando, mas ele terá que se proteger sozinho. Corta para um mês depois com a Jean chegando no local do teste preocupada em saber aonde estaria o nosso prota. Corta para a apresentadora da prova dizendo que para passar nela precisa encontrar o baú no centro de um labirinto e sair dali com ele. Vemos nosso menino ali achando as regras bem simples. Eles vão pegar seus equipamentos antes de entrar na área da prova. Mas já vemos 2 valentões bloqueando o caminho, pentelhando um figurante. Nosso prota já pede para eles não bloquearem o caminho, mas um dos valentões já cresce para cima dele. Nosso prota já mete uma pressão ali dizendo que é melhor não se encontrarem durante a prova.
Os valentões já tomam aquele susto e saem dali pianinho. Eles finalmente chegam em uma sala enorme. E nosso prota fica todo empolgado, nosso menino já tá todo trajado e equipado com a melhor qualidade. Ele entra naquele elevador e espera a prova começar. Nos é contado que o potencial de perigo naquele labirinto estava elevado, pois ninguém ali poderia imaginar o que poderia ter dentro daquele labirinto. Ninguém ali poderia imaginar que o labirinto tem vontade própria e que tentaria usar os humanos que pretendiam se aproveitar dele. Ele tentaria se alimentar dos humanos que entrassem ali. Mas do mesmo jeito que haveriam pessoas que seriam comidas. O labirinto sem dono seria incapaz de saber que seu inimigo natural estaria entre elas. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.